Que a graça de Jesus Cristo seja sobre a sua vida, que mesmo nós distantes, mesmo nós no conforto dos nossos lares, nós possamos estar unidos através de Jesus Cristo, o cabeça da igreja, e que nesse momento nós possamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. O livro de Salmos, capítulo 115, os versículos 1 a 3, diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Aqui o salmista estava vivendo debaixo de grandes dificuldades. As nações ao redor diziam: onde está o Deus deles? E o salmista responde: o Senhor está no seu devido lugar, o Senhor está reinando sobre todas as coisas. Que assim também nós possamos perceber a presença do Senhor em cada momento da nossa vida. E nós estamos aqui não para glorificar o nosso nome, mas para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos porque nós podemos nos alegrar diante do Senhor. Nós te louvamos porque nós podemos recorrer ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Te louvamos pela essa oportunidade que o Senhor nos dá de adorar o Senhor, de cultuar ao Senhor, e nós te pedimos que o Senhor esteja recebendo esse culto como aroma suave e agradável diante da presença do Senhor. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cultuar, vamos adorar ao Senhor através dos nossos cânticos de louvor e adoração. O sol se põe, nasce um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção, e seja o que for ou o que estiver à frente, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. Tu és amor e és paciente, tu és fiel, grande é o teu coração. Por toda a tua bondade eu sigo cantando. 10.000 razões pra te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. E quando então se findar o dia e eu sem forças não puder suportar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por 10.000 anos e por muito mais, minha alma canta
O livro de Colossenses, capítulo 3, os versículos 12 a 16, o apóstolo Paulo nos instrui através das seguintes palavras: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Deus, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O apóstolo Paulo, no versículo 8, ele nos instrui, ele nos orienta, principalmente porque os crentes na cidade de Colossos, eles são instruídos aqui a abandonarem algumas práticas do passado. E essas práticas que muitas vezes impediam as pessoas de avançar, as pessoas de crescerem em Cristo. Assim, os cristãos em Colossos, eles tinham algumas práticas no cotidiano que envergonhavam o nome de Jesus Cristo. Eles haviam, em um determinado momento, sido alcançados pelo Evangelho da graça de Deus, e como resultado dessa graça divina, os crentes precisavam apresentar no cotidiano sinais dessa manifestação da graça. Eles precisavam demonstrar no seu cotidiano que eles haviam sido realmente alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Precisavam deixar alguns caminhos que eram muitas vezes incompatíveis com o Evangelho de Jesus Cristo. Isso quer dizer que o perdão que nós temos em Deus através dos méritos de Cristo, esse perdão é completo. Em Cristo, Deus nos alcançou. Jesus morreu na cruz em nosso lugar para que tivéssemos vida de forma plena, para que nós realmente vivêssemos em paz com o nosso Deus. Mas então Jesus, ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Mas agora que nós fomos alcançados pelo Evangelho da Graça, nós somos chamados a viver de modo diferente que o mundo realmente vive nos nossos dias. Então em Jesus nós somos escolhidos, nós somos separados por Deus, nós somos amados, nós somos perdoados. Então, nesse sentido, nós não temos mérito algum. Isso é fruto da graça de Deus que nos alcança na condição que nós estávamos. Mas essa mesma graça nos transforma ao ponto de viver de modo totalmente diferente. Isso para nos ensinar que nós precisamos ter algumas virtudes no nosso dia a dia. É verdade que algumas pessoas, em relação à palavra de Deus, têm algumas virtudes mais claras, mais acentuadas. Outras pessoas têm dificuldades, têm algumas atitudes, têm algumas virtudes, digamos, obscuras, que se apresentam em menor grau. Muitas pessoas ainda estão distantes daquilo que Deus requer para as nossas vidas. Então aqui o apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos cultivar essas virtudes na nossa vida. Nós precisamos trabalhar com afinco para que essas virtudes se apresentem realmente nas nossas vidas. Mas quais virtudes são essas que nós precisamos cultivar na nossa caminhada cristã? Quais atitudes descrevem realmente que nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, que nós fomos alcançados por essa graça? Em primeiro lugar,
Em Cristo nós somos chamados a nos revestir de ternos afetos de misericórdia. Na verdade, o sentido básico de misericordioso é aquela pessoa que tem um miserável no seu coração. Nós, como povo de Deus, nós somos chamados a exercer essa misericórdia, essa compaixão em relação ao nosso próximo. Então a misericórdia não é algo que nós podemos ligar ou desligar. Compaixão, misericórdia é algo que precisa estar bem presente nas nossas vidas. Um exemplo claro do que é ser misericordioso, o que é agir com compaixão, é o exemplo do bom samaritano. A parábola descreve que um homem passava na estrada de Jericó a Jerusalém, e esse homem percebeu que havia ali estendido, próximo à estrada, uma pessoa que estava ferida. E esse homem, ele não mede esforços para se envolver com essa pessoa. Mesmo não o conhecendo, mesmo não sabendo onde morava, mesmo não sabendo em que bairro morava, esse homem se envolveu com o ferido, ao ponto de descer do animal em que estava transportando para Jerusalém, se envolve, ata as suas feridas, cuida dos seus ferimentos, investe recursos financeiros para que esse homem ferido fosse restabelecido de forma completa. Isso é ser misericordioso. Isso é agir com compaixão. É a gente se envolver com o outro. É a gente investir tempo no outro. E, se necessário for, investir também recurso financeiro. Como que nós temos agido no nosso dia a dia? Temos sido homens e mulheres de Deus misericordiosos? Em segundo lugar, aqui o apóstolo Paulo nos ensina que Deus espera que nós possamos nos revestir de bondade. Nós somos salvos pela bondade do Senhor, pelos méritos de Cristo. E de forma semelhante, nós somos chamados aqui a espelhar essa bondade de Deus, a exercer bondade com as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós formos alvos dessa bondade de Deus, nós também precisamos exercer essa bondade para com as pessoas, independentemente se essas pessoas merecem ou não essa manifestação bondosa da nossa parte. Nós somos chamados a nos envolver com o outro, nós somos chamados a sermos compassivos com o outro, nós somos chamados a agir com compaixão e também com bondade. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo nos ensina a revestir-nos da humildade. No tempo do apóstolo Paulo, mais precisamente ali na igreja de Colossos, eles tinham dificuldade em relação à humildade. Isso porque o mundo grego, nos dias do apóstolo Paulo, desvalorizava a humildade. Nos dias do apóstolo Paulo, os gregos se vangloriavam, tinham orgulho da sua posição, tinham orgulho daquilo que eles faziam, e muitas vezes eles agiam com total autoritarismo. Foi difícil muitas vezes os colossenses ouvir do apóstolo Paulo dizendo: olha, vocês precisam se revestir de humildade, porque eles tinham dificuldade de demonstrar a sua atitude, porque eles eram homens orgulhosos, achavam que podiam fazer todas as coisas, podiam agir com autoritarismo e muitas vezes massacravam ao outro. Quando o apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos revestir de humildade, foi difícil para os gregos ouvirem isso. Como também é difícil nós, muitas vezes também, seguirmos a orientação de Deus, seguirmos a orientação da palavra de Deus e também agir
com humildade. Mas ser humilde não significa que nós precisamos nos menosprezar. E sim, humilde é aquele que tem uma visão correta acerca de si mesmo. Humilde é aquela pessoa que percebe a si mesmo no cotidiano, no dia a dia, e percebe também, coloca o seu foco em Deus. Humildade é realmente nós nos dobrarmos ao agir de Deus. Humilde é aquele que olha para si mesmo, percebe que não é capaz de fazer as coisas corretamente, mas é aquela pessoa que coloca a sua força, coloca a sua fé e coloca a sua esperança em Deus. Temos agido com humildade? A quem que nós queremos realmente glorificar no nosso dia a dia? Busque glorificar a Deus. Coloque a Deus no seu lugar devido. Assim como o salmista, no Salmo 115, disse que o Senhor está nos céus, reinando sobre todas as coisas, e que todo mundo está debaixo do querer de Deus, debaixo dos pés do Senhor. Que nós também possamos nos colocar no nosso devido lugar e que nós possamos, através das nossas ações, buscar glorificar e exaltar o nome do Senhor. O apóstolo Paulo também ensina aos crentes em Colossos a revestir de mansidão. Na verdade, nos dias atuais, nós temos dificuldades em entender isso. Nós temos dificuldades em entender o que é uma pessoa realmente mansa. Mansa, de acordo com a palavra de Deus, não é simplesmente sinônimo de fraqueza. Manso é aquela pessoa que tem tudo sob controle em sua vida. Essa palavra mansidão nos dias do apóstolo Paulo descrevia o vento que abrandava o calor. Era o remédio que promovia a cura e também o potro que era domado. Isso era ser manso nos dias do apóstolo Paulo. Ter o potro domado. É o remédio que promovia a cura e o vento que tratava o calor. Então o manso é aquela pessoa que jamais perde a estribeira, como diziam os antigos. Manso é aquela pessoa que jamais perde o seu ponto de apoio. Manso é aquela pessoa que, apesar de tudo, apesar das circunstâncias ao seu redor, essa pessoa jamais perde o controle de si mesmo. Domina todas as coisas e domina, se necessário for, a própria língua. Manso é aquela pessoa que percebe Deus realmente conduzindo a sua vida em todos os momentos e em todas as situações. Mas o apóstolo Paulo também nos ensina que a gente precisa se revestir de longanimidade. Longanimidade é aquela pessoa que tem um ânimo longo. Longanimidade é aquela pessoa que não se irrita falsamente. É aquela pessoa que fala, aquela pessoa que muitas vezes não age de modo impulsivo. Longânimo é aquela pessoa que controla as suas próprias emoções. Longânimo é aquela pessoa que age de forma que não evidencie os seus estouros. Longânimo é uma pessoa que tem um autocontrole. E isso é responsabilidade nossa. Uma pessoa que cultiva a longanimidade, ela consegue suportar as provocações das pessoas. Porque muitas pessoas querem realmente nos provocar para que elas saiam de vítimas, para que nós percamos o controle e elas fiquem com toda a razão. Longânimo é aquela pessoa que resiste às pressões mais difíceis do cotidiano.
E, finalmente, o apóstolo Paulo nos ensina que esse é o momento em que nós precisamos nos revestir da capacidade de suportar. Suportar aqui não é para que você simplesmente aguente a fraqueza do outro. Suportai-vos aqui, de acordo com o ensino bíblico, nos ensina que nós precisamos nos colocar diante do outro como suporte. Que nós precisamos colocar diante do outro na capacidade de amparador, na capacidade de escora, se necessário for, para que o outro permaneça em pé. Temos servido de suporte ao outro, revesti-vos de suporte, revesti-vos da capacidade de suportar, de manter o outro de pé, para que o outro continue adorando, exaltando o nome do Senhor. E para terminar, revesti-vos do amor. Nós percebemos aqui que o amor é aquele que envolve todas essas virtudes anteriores. É o amor que dá a liga para todas as demais virtudes. Assim, essas virtudes aqui que foram citadas pelo apóstolo Paulo são desdobramentos do amor de Deus presente no coração daquele que segue a Jesus Cristo. Quando o amor governa as nossas vidas, quando o amor realmente une todas essas virtudes, a gente começa a perceber que nós vivemos e viveremos com mais harmonia na vida. Quando nós vivemos tendo um amor como alvo na nossa vida, quando nós vivemos e demonstramos todas essas virtudes aqui elencadas pelo apóstolo Paulo, a gente percebe que nós começamos a crescer no Senhor. Que nós possamos estar perseguindo todas essas virtudes, mas que nós possamos também perseguir essas virtudes permeadas, envolvidas pelo amor de Deus. Porque nós sabemos que o amor de Deus, a forma como nós vivemos em amor de um para com os outros, nós também estamos evangelizando, nós também estamos testemunhando do amor de Deus. Que nós possamos estar vivendo cada uma dessas virtudes e que nós possamos realmente nos dobrar diante do Senhor e que nós possamos viver unidos para que o mundo realmente creia que Jesus Cristo foi enviado pelo Deus. E a Ele seja dada toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Convido você novamente a adorar ao Senhor através de um cântico espiritual. Sentir o amor de alguém que se entregou, tomando meu lugar, morreu por mim, sofrendo o que era para eu, você sofrer. E o sangue derramado ali purificou-me dos pecados. Naquela cruz morreu com ele, meu velho homem. Cuspiram-lhe no rosto e o açoitaram e não fizeram caso.
escarneceram dele, e humilhado foi firme até o fim. E o sangue derramado ali purificou-me dos pecados. Naquela cruz morreu com ele meu velho homem. E o sangue derramado ali purificou-me dos pecados. Naquela cruz morreu com ele meu velho homem. Meu velho homem. Como está a nossa vida com Deus? Quais práticas do nosso cotidiano nos impedem de servir a Deus? Quais práticas do nosso cotidiano que têm nos impedido de avançar no Senhor? Quais atitudes da nossa vida que têm nos impedido de crescer em Jesus Cristo? Que a nossa vida nós possamos realmente nos revestir de Cristo, que nós possamos estar vivendo os valores contidos na palavra do Senhor, que nós possamos realmente viver a palavra de Deus como regra de fé e de prática na nossa vida. Convido você a orar comigo. Senhor, nós queremos nos humilhar diante da presença do Senhor. Nós queremos reconhecer que muitas vezes nós vivemos distantes do Senhor, muitas vezes nós vivemos distantes da palavra do Senhor, e nós queremos pedir perdão. Te pedimos que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, continue falando aos nossos corações, que Teu Santo Espírito esteja nos corrigindo e que nós possamos estar vivendo a Tua palavra dia após dia, nos revestindo de Cristo, e que nós possamos realmente experimentar na nossa vida os valores da palavra de Deus, para que as pessoas realmente percebam mudança na nossa vida, para que as pessoas percebam que nós fomos transformados pelo poder do Senhor. Que em todos os momentos da nossa vida nós possamos estar expressando o amor de Deus às pessoas. Que o Senhor nos ajude, dia após dia, a estarmos vivendo como o Senhor requer das nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, e desde agora para todos sempre. Amém. Amém.